E no programa de hoje vou levar você ao interior de Goiás, o coração do Brasil. Vamos conhecer uma fazenda centenária que abre suas portas para um delicioso café regional. E em nosso bate-papo, vamos conhecer Dona Thelma, anfitriã dessa manhã gastronômica pela Rota dos Pirineus. Fica comigo por mais essa viagem incrível pelo mundo. Deveria ter uns 5, 6 anos, a gente segurava aqui e fazia aquelas piruletas. Não posso repaginar isso aqui. Eu vou dar uma turistificada aqui. Quando você vê assim sobrando, ou tem marimbondo ou tá bichada, né? Ou então não presta para comer. Tá certo. Conhecer um pouco da história através... da comida. Porque da comida. Novela tem muita comida, né? Então eu fui consultora da gastronomia da novela, da novela Araguaia, né? O que se come em Goiás? Porque até hoje, você falar que vem para Goiás é uma aventura, né? Primeiro eu cheguei lá, eles acharam que eu era... Perguntaram se eu era alguma atriz de São Paulo. Eu falei, não, eu sou cozinheira lá do Goiás. Ah, tá. Sou chefe também não, né? Aí eu fui fazer algumas coisas lá, né? Só que a cozinha da Ana Maria Braga, ela é com ar-condicionado. Eu tô precisando crescer os pão, porque a gente usa aqui, a gente usa o fogão de lenha como uma estufa, né? Então você precisa de calor, né? Então, assim, e nada crescia. Aí eu cheguei, com a maior cara de pau, aquele gramado lá bonito, esparramei meus folhões, tudo de pão, biscoito de queijo, pus tudo para tomar sol, sabe? Aí o pessoal passava e falava, o quê? Que é isso? Eu falei, é uma cozinheira lá de Goiás. Ele falou, tá certo, ficou encabulado. Eu fui para mostrar a minha história. Claro. Não fui lá para mostrar bonito, não. Fui mostrar a minha história. Se agrada ou não, eu não abro mão da minha cultura, entendeu? E isso se chama identidade, né? A gente tem que ter identidade. Então, e graças a Deus o goiano tem muito isso, né? Porque nós começamos muito depois, né, meu filho? Nós começamos a fazer turismo, nós estamos aprendendo com o erro dos outros. A rapadura. Aqui pegamos. Então, esse tacho aqui, Gagueiro. Ele é de quando, Dona Thelma? Esse tacho, esse aqui não é o original da fazenda, também é do século XIX, porque nós temos um outro engenho ali, menor, né, que a gente até moe a cana para mostrar para os meninos. A gente já faz rapadura aqui de vez em quando. Mas o original era bem maior e era lá embaixo. Mas esses já são enormes. Mas esse deve ter o quê? 1,20 m? Ele deve ter aqui de raio. Acho que ele tem 1,5 m mais ou menos. 1,5 m. Aqui deve ser 1 Agora, metro. aqui assim eu não sei. Meu Deus, assim. E é lindo. Agora, olha, essa aqui é a colher de... Era a colher de mexer? Essa colher aqui é para bater o melado, para não deixar ele subir, sabe? Olha o peso. Meu Eles Deus. ficavam batendo. E tem a espumadeira que é furadinha. Você que vai escorrendo. Vai escorrendo, para tirar a borra da cana. Gente, não é brincadeira, é pesado mesmo. É assim o movimento? O movimento é assim, ó. E deve ser lindo de ver, né? E o cheiro da cana, você apurando o melado. Fazia rapadura também? Rapadura. Nós fizemos esses dias. E aqui é para fazer a cachaça, né? Cachaça. Era nem São Paulo ainda, né? São Paulo foi depois do ciclo do café, final do século XIX. Então, o contato nosso com a civilização, podemos dizer assim, era Rio de Janeiro. Então, a gente tem essa coisa Rio, né? Tudo vem do Rio? Tudo vem do Rio, né? Assim como as pessoas também acham que o Brasil é só o litoral, né? As pessoas não conhecem o interior, muito pouco. É verdade. De quem era essa fazenda? Então, a Babilônia, ela foi fundada por um goiano chamado Comendador Joaquim Alves de Oliveira, né? Isso em 1797, mais ou menos. Quando foi em 1864, o meu bisavô comprou. E aí ele veio residir. Aí ela se tornou mais uma residência mesmo, mas era uma casa de engenho de açúcar. Tanto é, você vê que o telhado é muito preto, muito escuro, que é proveniência da fabricação do açúcar. Entendeu? Olha só. Aí foi passando, hoje eu sou a 4ª geração, né? Eu já tenho netos. Então são 6 gerações na mesma família, né?
Sim, A senhora estava falando, né, Dona, que a comida revela um pouco da cultura do povo. Revela comida tudo, faz né? parte da história, né? parte da história. E é tão legal, né, você que trabalha com essa coisa da mídia, você entender como é que era essa coisa da notícia chegar até Goiás, como que era trazer essa notícia. Então era através de uma mesa de jantar, porque assim, o goiano ele tem uma mesa muito ampla e farta, mas por quê? Se tratando do século XVIII e XIX, quando chegavam os tropeiros que vinham, que seriam os bandeirantes, ou então algumas pessoas que estavam viajando, eles traziam as boas novas. Então era comum aquelas famílias mais abastadas, as famílias mais ricas da região, Receberem os bandeirantes? montar uma grande mesa com muita comida, porque quanto mais comida houvesse, mais história era contada. Mais Então, notícia nova chegava. O que está acontecendo na corte? Ah, Dom Pedro I, você ter uma ideia, a notícia da independência do Brasil chegou em Pirenópolis no mês de janeiro de 1823. Da independência foi 1822, quer dizer, no outro Meses ano, depois. foram 4 meses depois. Então a notícia chegava tudo atrasada, né? E por isso que nós goianos reunimos muito na cozinha. Não adianta, às vezes você tem uma casa, uma sala de estar, mas não, o goiano vai para a cozinha. A cozinha ela sempre é muito grande. Eu estou encantado com frutas que eu nunca vi na minha vida. Pois é, meu filho. Pois é, você vê como nós brasileiros não conhecemos. Não conhecemos o Brasil. Porque nós somos cerrados. Só que aqui, eu quero que você entenda, que nós dividimos com outros 4 biomas. Nós somos o Cerrado. Nós dividimos com a Mata Atlântica, nós dividimos com o Amazonas, que é o bioma do Amazonas, nós dividimos com a Caatinga, que é aqui o Nordeste, e nós dividimos com o Pantanal. Então a gente tem uma diversidade enorme da fauna e a flora, entendeu? E outra coisa, a gente manteve a identidade, você deve ter percebido isso, por causa da decadência do ouro. Porque as pessoas vieram, meu filho, era extrativismo, né? Como o ouro nosso acabou rápido, Entendi. a gente ficou numa decadência, mas foi bom a gente manter a história. Porque nós começamos a abrir mais com chegada de Brasília. Você vê o que está escrito aqui. Bora para Goiás. Ah, então, tá bom. Tá bom, então tá, né? Vamos lá. Esse chapéu não sou eu aqui. Mas aqui, esse Meu porco Deus. nós abatemos ontem, nós arrumamos ontem. Jura? O porco é da fazenda. Depois vocês vão ver, vocês têm que ter tempo para ver lá toda A propriedade. a criação, né, dos animais. Olha que delícia isso aqui, Entendeu? gente. Tem carne de lata, ali é o Aqui a gente tem porco, porco. Aqui é pamonha frita, pra mim, ali nunca ouvi falar, uma milho, novidade. ali tá, é a linguiça, Linguiça, é almôndega aqui? salmão. Almôndega, o milho. Olha, que cheirinho maravilhoso. Então, Muito bom. podemos ir lá para a mesa? Esse aqui é Angelim. Angelim? Angelim Pérez. Angelim. É. Meu Deus, mas olha, essa mesa é pra reunir família, Pois amigos. sempre, lógico que aqui é exagerado, né? Aqui o negócio é mais, mas de um modo geral, as mesas eram de 3 metros a 4, mesmo nas cozinhas goianas, né? Era assim. Ô, dona Tama, mas nessa mesa linda aqui de 7 metros, olha, eu tô encantado por essa mesa. Quem a senhora já reuniu aqui? Amigos, família? Nossa, gente demais, né? Se for começar do lado do meu pai, eu diria assim, que foi de uma grande importância, apesar que eu não estava aqui, que foi em 1964, meu pai recebeu aqui Lúcio Costa, que foi o arquiteto idealizador Junto com as Carinha Maia, Brasília. Brasília. Ele veio visitar a fazenda em 1964, eu tenho até um bilhetinho dele lá. E ele que tomou a iniciativa de fazer o tombamento da Fazenda Babilônia. Então, eu tenho um bilhetinho dele reclamando que o processo ainda não estava em andamento, que já estava engavetado e que por que a Fazenda Babilônia ainda não tinha sido tombada. Isso foi a pedido de Lúcio Costa. E eu ficava assim, chateada, porque as pessoas tinham até um poema, me parece que é de Vinícius Moraes, que dizia assim: antes de Brasília era um nada, aí surgiu Brasília. Eu falo, não é bem assim.
Antes de Brasília, tá certo que ninguém conhecia aqui, mas antes de Brasília tinha uma história, uma cultura. Nós tínhamos Planaltina, a gente tinha Lusiana, nós tínhamos toda uma história em volta. Você vê, no século XIX, hoje onde era Brasília, era município de Pirenópolis. Olha só. O município de Pirenópolis ia até ali, dividia com Lusiânia. Então, era assim, eles chegaram, é como se tivesse caído de paraquedas. É como se não existisse nada. É como Nada. muitas vezes a gente escuta até na história equivocada, contada de forma errada do nosso país, de que nós fomos descobertos, né? Pois é, A gente já existia, né? Não, A gente já existia. Tanto é que uma das coisas que eu falo é o seguinte, a nossa língua deveria chamar língua brasiliana. Por quê? Porque a gente fala tupi-guarani pra caramba e não toma consciência disso. Porque toda a nossa flora, nossa fauna, ela foi ensinada para os portugueses pelos índios. Então o índio chegava e perguntava que fruta é essa? Você falava assim, jabuticaba, é tupi-guarani. E aquele pássaro lindo ali com o bico alaranjado, tucano, é tupi-guarani. Então a nossa flora e a nossa fauna, tudo é tupi-guarani. Nós não tivemos invasão francesa, nós não tivemos invasão holandesa. Que todo o litoral teve. Nós não tivemos o que? Nós não tivemos imigrantes. Tivemos assim, nós temos cidades aqui que surgiu com família de italiano, família de alemão, mas é muito pouco em relação à população, sabe? Então, assim... Olha o que está chegando ali. Aqui o meu café aqui, o meu propósito aqui é você alimentar da história. E eu não estou preocupado se você vai gostar de alguma coisa ou não. Adorei. Primeiro adorei alimentar da história. Acho que não existe riqueza maior do que a gente conhecer a nossa própria história. Claro. E a comida faz parte desse conhecimento. Faz parte, é o primeiro, sabe? Porque a gente alimentava do seu bioma, você não tinha como alimentar de uma... E também é o nosso primeiro, porque é aquilo que nos sustenta, que nos mantém vivos. É de família, os amigos, não é? Você sabe que eu vi de uma chefe, ela falando o seguinte, a Paola Carosella, ela falou o seguinte, as casas precisam voltar a ter o cheirinho de comida na casa. Não sei nem o que é isso. Vamos provar? Sim. Vou começar. Olha, Dona Thelma disse que a gente tem que começar pelas carnes. É porque a carne tá quentinha, né? Porque estão quentinhas. Vamos começar pela carne de lata. Sim, aí você vai gostar. Porque... E me diga uma coisa, a gente estava falando, Dona Thelma, de comida saudável também. A carne de lata, o processo dela é de conservar na gordura. E eu sempre ouvi falar que é um processo saudável. É verdade? É, porque você preserva sem química, porque hoje tudo é tudo com conservante, né? Conservante é aquilo. Por que todo mundo fica com gastrite, com tanta coisa? Índice de câncer no intestino do pessoal da roça é mínimo. Por quê? Comida natural. Você come, vamos comer um franguinho, vamos pegar um peixe, você pega um peixe, você come. Você colhe na horta. Não existe coisa mais saudável. Isso aqui é riqueza. Isso é riqueza, isso é saúde. Isso é saúde, entendeu? Hoje... Qualidade de vida. Qualidade de vida. Às vezes você não precisa de muito dinheiro para você ter qualidade de vida. Porque o simples hoje precisa é muito de boas difícil. escolhas. Meu o filho, simples é muito hoje difícil. é muito difícil. O simples é difícil. Esse aqui é o rendinho. Rendenho é o que envolve. É uma carne embutida. Quer ver? Você olha aí para você ver a película em volta dela. Tá vendo aí? É gordura, ó. Que interessante. Vamos lá. E esse aqui, Dona Thelma, cavaco de queijo? Você sabe que alguns nomes eu acabei sendo sugerido por mim mesmo, sabe? Eu olhei assim a cara dele, porque são receitas tão antigas que eu fiz até um resgate mesmo, uma pesquisa. Eu li um pouquinho a mais sobre a gastronomia, o Câmara Cascudo, por exemplo, né, que me orientou muito assim, para eu poder dizer para vocês isso aqui é mais da cultura indígena, isso aqui é mais dos... Porque ele fala muito bem essas três influências na nossa gastronomia, né? Esse aqui eu combino com o quê? Olha, isso aí... Tá certo, eu abro aqui a folhinha? Você pode usar, se quiser usar com melado, se quiser usar com manteiga. Eu gosto muito dele com as geleias. Tem Olha, uma eu geleia. dei uma mordidinha aqui, até sozinho ele dá muito bom. Não é? Ele é feito com banha de porco. E ele leva erva doce. Erva doce. Ele fica entre
Ele fica na família da peta, que é a pipoca, né, que a gente chama aqui, e o pão de queijo. Ele tá entre a... Me lembrou, talvez pelo erva doce, o pé de moleque. Mas o seu pé de moleque é feito de quê? Porque E agora? é Que que eu o comi... Não, nem meu. é canjica, é milho. Será? Não, pé de moleque eu comi a receita mandioca, coco, manteiga, erva doce, canela, Ah, é o mané pelado para nós. que faz na folha de bananeira e deixa enroladinho assado na folha de bananeira. É mané pelado? É o nosso mané pelado. Olha Isso aqui só. vai ser semelhante. Você vê como é que as receitas, a gente não pode falar que é receita sua. Isso aqui, ó, é mandioca, coco, parecido com o mané pelado. Que em outras regiões tem outro nome. Porque a mandioca, meu filho, foi a base alimentar do povo brasileiro. De 1500 a 1600, você comia mandioca. Porque ninguém veio plantar arroz e feijão aqui, né? Ninguém Claro. vieram explorar. Então a mandioca, ela predominou séculos. É porque o brasileiro não dá valor, né, na mandioca, mas... E esse requeijão... Uma colher. Vocês querem outro prato? Não precisa, não precisa. É um requeijão... Olha que diferente. É porque você está se lembrando do requeijão Poços de Caldas. Aquilo não é... Adorei. A senhora já estava com essa resposta pronta. Não! É porque as pessoas... a idade de vocês... Vocês já conheceram já o requeijão cremoso. Já começou Aquilo na não latinha. pode ser chamado de requeijão. Olha. Mas eu também com vocês, né? Estou encantado com a senhora, com as histórias. Eu acho que a gente precisa tanto, né? É uma era, não falo nem de Brasil mais, tô falando. A gente vive numa era do Google, como a senhora falou, né? De tanta tecnologia, de tanta rapidez nas coisas, de tanta... E ao mesmo e tudo isso veio para facilitar a nossa vida e parece que não facilitou. Não. Parece que dificultou e a gente se distanciou daquilo que a gente mais precisa buscar agora, né? Que é esse contato com a saúde, com esse contato com o natural, a saúde de uma forma geral, no ambiente, na comida, nas relações. Claro, porque uma mesa montada é um encontro de família. Se não tem uma mesa pronta, montada, com comida feita, não tem encontro de família. Você já percebeu isso? É verdade. Porque, por exemplo, a avó, por exemplo, fica até emocionada assim, também. Quando você fala da avó, né? Porque a idade faz com que as pessoas se distanciam, né? Não sei se eu estou falando, distanciam, né? Sim. Da pessoa, dos idosos. E sempre a casa da avó, o que ela faz para reunir todo mundo? É comida. Então, e hoje isso está acontecendo não só com a avó, mas até mesmo na família, a mãe e o pai, porque não tem mais esse encontro em volta de uma mesa. Então, você vê a importância do papel da comida, não é? Primeiro vem a história, depois vem a receita, né? Eu estou falando da pamonhada. É um encontro de família. São as memórias da avó Thelma. É, mais ou menos isso, não é? Eu tenho umas esperanças aí com os netos, né? Bobo deles, né? Porque eu comecei, já tem 25 anos que eu abri a Babilônia, né, para turismo. E aprendendo, né? A gente morre aprendendo. Porque por mais que você esteja no meio das pessoas, mas você vai se sentir só. Mas se você tem uma família que te espera, meu filho, de repente você sai para o mundo e dá alguma coisa errada, você sabe que tem lá atrás, tem uma família te esperando, então você nunca vai se sentir sozinho. E hoje estão acabando com a família. Eu acho que a família é a coisa mais importante do mundo. É o que te mantém vivo. Não corte o seu cordão umbilical. Primeiro eu falava assim, eu quero cortar o cordão umbilical. Eu não quero cortar o cordão umbilical dos meus filhos, dos meus netos de jeito nenhum. A família tem que estar por trás. Porque aí você não sente solidão. E hoje existe solidão demais nesses jovens. Você já pensou nisso, meu filho? Eu penso. Eu acho que a família, ela também se reinventa, né? Como todos nós, individualmente, né? A família também a gente pode ser uma família que a gente escolhe. Claro. A gente é escolhido pelo divino,
para fazer parte de uma família de sangue, né? Mas também a gente tem uma família que a gente escolhe, Graças a tem uma Deus. família que a gente é amado, né? Tem uma família que a gente é recebido, né? Tem aquela família que realiza os Mas tem que encontros, existir uma mas tem que família. existir, isso que eu ia falar, mas tem que existir essa base de familiar, Família. porque a família nessa concepção é a base do amor, É a né? base do amor, É a base do é amor. claro, Então tem que ter. quando a senhora fala, eu entendi perfeitamente. Quando a senhora fala, assim, é o retorno para onde você é acolhido, para onde você é amado. Sim, é isso mesmo, tem que ter. Não é? Mas eu acho muito bonito a senhora falar do papel da avó. Eu também tive uma avó muito presente e aprendi a cozinhar com a minha avó. Não é? Não que ela tenha me ensinado, engraçado, né? Como a senhora estava falando, né? Eu ficava na beira do fogão e eu aprendi a cozinhar olhando. Claro, Ela nunca falou, olha, você faça assim ou de outra forma. Ela sempre me deixava ver. Deixava Talvez eu fosse a participar. companhia dela, mal sabia ela que ela era a minha maior companhia. Não é legal. Não, Né? eu fico vendo a importância de uma avó. Nossa, é muito importante. Eu sou. Quantas e as acho avós que sustentam casa, que cuida dos netos, você vê em umas famílias mais com dificuldade financeira, né? A avó tá lá firme. Sim. Graças a Deus. Nossa, eu ficaria horas aqui conversando com a senhora. Imagina. Eu adorei o nosso encontro de hoje. Espero que você também tenha gostado desse super café da manhã aqui na Fazenda Babilônia. Muito obrigado Imagina, mesmo. foi um prazer receber vocês. Estamos sempre de portas abertas. Fico realmente muito feliz. Eu saio hoje iluminado daqui. Obrigada. Obrigado. Falou, meu amor. Deus abençoe. A senhora também. Obrigado. Por manter isso aqui, por abrir a sua casa, Claro, para as pessoas terem a oportunidade de conhecer um pouquinho da história do país, da história desse estado, da história de Pirenópolis e da sua família. Obrigada.